Olá, meu nome é Igor, moro na cidade de Natal e o que vou relatar aqui aconteceu quando eu ainda era apenas um adolescente. Eu sempre fui um rapaz que adorava a natureza. Sempre conversava com o meu avô sobre a vida dentro do mato. Em um certo dia, resolvemos ir para a Serra de São Bento. E como eu adorava a roça, fiquei muito empolgado. Logo arrumei as minhas coisas e no dia seguinte viajamos para lá. No caminho da viagem, eu ia falando que adorava pegar manga, subir nos pés para pegar umas bem docinhas. Quando chegamos, eu disse ao meu avô que iria dar uma volta para explorar e conhecer um pouco do local, pois sempre foi um cara simpático e gente boa. Em um certo momento, andando por ali, eu notei que havia uma fazenda, que havia um enorme pé de manga. Naquele instante, bateu a vontade de comer. Eu logo pulei a cerca e fui correndo para o pé. Quando eu ia subir no pé, eu notei que o dono da fazenda estava saindo de casa. E decidi puxar conversa. Me apresentei e ele se apresentou como seu João. E logo começamos a bater um papo. Após um certo tempo de conversa, ele me disse que naquela noite a lua estaria cheia. E eu falei, sim, mas o que tem? Ele me respondeu que durante aquelas noites tem uma criatura que fica caçando. Eu fiquei com um pouco de medo, mas não acreditei. Então eu disse, ok, seu João, agora eu vou chupar umas mangas. Ele disse para eu ficar à vontade e saiu. Depois daquele dia, uma senhora veio até onde estávamos e disse que na noite anterior seu genro havia sido morto pela tal criatura. Mas ainda assim eu não acreditei. Pensei que fosse um ladrão ou qualquer outro animal que fosse um pouco perigoso. E por isso eu não me preocupei. Em uma certa noite, eu estava descansando na casa. Devia ser por volta de umas 10h40 da noite. E não sei o porquê, mas bateu uma baita vontade de chupar uma manga. O que não era comum, pois essa vontade só vinha durante o dia. Então eu avisei ao meu avô que iria pegar uma manga. Na hora em que eu estava bem perto do pé de manga, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Eu pensei que poderia ser um animal ou até mesmo uma pessoa. E quando aquela coisa saiu do mato, era apenas uma cabra. Então eu me despreocupei e continuei a tentar pegar uma manga. Foi então que, do nada, a cabra começou a berrar muito alto. E então eu rapidamente subi mais alto na árvore. Até que, de repente, alguma coisa deu uma patada muito forte na cabra, fazendo-a voar muito longe, para dentro do mato. Eu fiquei olhando e não podia acreditar no que eu estava vendo. Era uma criatura negra muito grande e estava atacando aquela pobre cabra. Eu não podia fazer nada,
apenas ficar em silêncio para não ter o mesmo destino. Rapidamente, aquela criatura estraçalhou toda aquela cabra e eu estava ali todo horrorizado. E obviamente não desci da árvore. Mas em um certo momento, aquela criatura me avistou e olhou para mim com uma cara de ódio. E em seguida, soltou um uivo ensurdecedor. Desesperado, eu comecei a gritar de medo. E foi nesse momento que o seu João, o dono daquela fazenda, chegou no local com mais uma outra pessoa, armados de espingarda, e começaram a dar tiros naquela coisa. Aquela besta ficou ali urrando de dor e de repente saiu correndo pelos matos. Quando notei que era seguro, rapidamente desci da árvore e fiquei perto dos dois. Obviamente, o seu João já começou a me dar um sermão, me dizendo que tinha me avisado que era para eu tomar cuidado em noites de lua cheia. Os dois me levaram até em casa, em uma caminhonete que o seu João tinha. Após aquela noite, eu nunca mais me atrevi a sair por esses campos à noite. E até hoje, me pergunto se aquela criatura ainda habita aquela região. Mas depois que meu avô e eu fomos embora, nunca mais voltei até lá. Boa noite.